Olá pessoal, tudo bem? Parece que você está querendo se aprofundar no mundo da inteligência artificial brasileira, hein? A gente recebeu uns artigos e pesquisas bem bacanas sobre a Maritaka AI. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse tema com você. Pois é, muito bom ver que o Brasil não está só acompanhando as tendências, mas Uhum. também construindo seu próprio caminho na área da inteligência artificial. E essa Maritaka AI, pelo que vi nos materiais que você mandou, está desenvolvendo uns tais de LLMs, que são tipo o cérebro por trás dos chatbots, certo? E eles criaram um específico para o Brasil, sabia? Isso mesmo. E essa é uma sacada muito interessante dos LLMs que a gente conhece, como o do ChatGPT, até que tem algum conhecimento sobre o Brasil. Mas eles não foram treinados especificamente com a nossa língua, com os nossos jeitos de falar. E como esse treinamento específico faz diferença no Sabiá? A diferença é enorme. O Sabiá consegue entender nuances da nossa língua que os outros LLMs não captam, como gírias, expressões regionais, até o nosso humor, sabe? Isso faz com que ele se comunique de forma muito mais natural e precisa com a gente. Puxa, então quer dizer que ele é tipo um ChatGPT que fala a nossa língua mesmo. E entende nossas piadas. Que legal! Mas me explica melhor. O que a Maritaka AI faz exatamente? A Maritaka é uma empresa brasileira que está focada em desenvolver esses LLMs, mas com o objetivo de atender as necessidades do mercado brasileiro. Eles viram que tinha um espaço enorme para criar uma inteligência artificial que fosse realmente abrasileirada. E foi daí que surgiu o Sabiá. E essa ideia de ter uma inteligência artificial brasileira, além de ser um baita orgulho, tem outras implicações. Com certeza. Uma das coisas que a gente precisa pensar é na questão da soberania nacional. Imagina a gente depender só de tecnologias estrangeiras. Seria como entregar um controle de uma área estratégica nas mãos de outros países. Entendi. É como depender do vizinho para ter água, né? Se ele resolver fechar a torneira, a gente fica na mão. Exatamente. No caso da inteligência artificial, essa dependência pode ser ainda mais crítica. Imagina se a gente perde o acesso a essas tecnologias por causa de alguma questão política ou sanções internacionais, a gente ficaria totalmente vulnerável. Faz sentido. Ter a nossa própria inteligência artificial garante que a gente tenha controle sobre essa tecnologia, né? E não é só isso. Desenvolver a nossa própria inteligência artificial também traz um monte de benefícios econômicos. Tipo, pagar em real em vez de dólar, né, cara? A cotação do jeito que tem. Pois é. Imagina o alívio para empresas brasileiras poderem usar serviços de inteligência artificial pagando em reais. Sem falar que a gente incentiva a nossa própria economia, né? Gera empregos, investimentos, tudo aqui dentro do Brasil. Exatamente. É como plantar uma semente e colher os frutos aqui mesmo, na nossa terra. E me diz uma coisa, eu li nos artigos que você mandou que esse Sabiá consegue até ter um desempenho melhor que o GPT-4, aquele modelo super famoso, tarefas específicas aqui no Brasil. Como isso é possível? É que o Sabiá é especialista no Brasil, enquanto o GPT-4, por mais incrível que seja. Da lista, ele sabe um pouco de tudo, mas todos os países. Essa especialização do Sabiá permite que ele use os recursos de forma muito mais eficiente, sabe? Ele não precisa de trilhões de parâmetros como os modelos gigantescos. Ah, entendi. Então ele é tipo um jogador de futebol que só joga no ataque, né? Faz muitos gols porque você concentra só naquilo. Mas essa história de que os modelos gigantescos de inteligência artificial gastam muita energia. Como que o Sabiá se sai nesse quesito? Essa é uma preocupação importante, né? A gente tem que pensar no impacto ambiental dessas tecnologias. E como o Sabiá é mais focado, ele acaba consumindo menos energia que os modelos globais. Bacana. Então o Sabiá, bom para o Brasil, bom para a economia e bom para o meio ambiente. Mas e o futuro da inteligência artificial brasileira? O que a gente pode esperar? Olha, o governo lançou recentemente um Plano Nacional de Inteligência Artificial. E isso pode ser um divisor de águas. Esse plano reconhece a inteligência artificial como uma infraestrutura crítica para o país, assim como estradas e pontes. Que interessante. Mas o que esse plano propõe na prática? Ele prevê mais investimento em pesquisa e desenvolvimento. Além de programas de capacitação para formar profissionais na área, a ideia é criar um ecossistema de inteligência artificial vibrante aqui no Brasil. Parece que as coisas estão caminhando para um futuro promissor, né? Mas e os desafios? Quais são? Um dos desafios que a gente enfrenta é o problema da alucinação. Sabe, quando o modelo inventa informações? Tipo quando a gente conta uma história e aumenta um pouquinho, né? Isso, só que no caso da inteligência artificial, essa mentirinha pode ser um problemão. Mas os pesquisadores estão trabalhando para melhorar a precisão dos LLMs e diminuir essas alucinações. E a Maritaka. Como lida com esse desafio? Eles estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar o Sabiá e garantir que ele seja cada vez mais preciso e confiável. Então quer dizer que a gente pode esperar um Sabiá cada vez melhor no futuro. Com certeza. A cada nova geração de modelos. A gente vê avanços significativos e o Sabiá não fica para trás. Que legal. Me fala uma coisa. Muita gente fala que a inteligência artificial vai roubar empregos. O que você acha disso? É uma preocupação válida.
Mas a gente precisa encarar a inteligência artificial como uma ferramenta, entende? Uma ferramenta que pode nos ajudar a ser mais eficientes e produtivos. Então a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Exatamente. E quem sabe até usar o tempo livre que ela vai nos proporcionar para fazer coisas que a gente gosta, né? Passar mais tempo com a família, viajar, aprender coisas novas. Quem sabe a gente até consiga ter aquela semana de 4 dias de trabalho que todo mundo sonha, né? Não custa nada, né? Mas, sério, né? A inteligência artificial tem um potencial enorme de transformar a nossa sociedade. E a Maritaca está fazendo sua parte para que essa transformação seja positiva, né? Criando uma inteligência artificial brasileira que entende a nossa cultura, que gera empregos aqui e que ainda ajuda a preservar o meio ambiente. E o mais legal é que a Maritaca não está sozinha nessa jornada. Cada vez mais empresas e pesquisadores brasileiros estão se dedicando à inteligência artificial, mostrando que a gente tem talento de sobra para inovar. E você que está acompanhando a gente nessa imersão, o que você achou de tudo isso até agora? O que mais me impressiona é ver a Maritaca, uma empresa brasileira, competindo com gigantes globais como o Google. E o mais legal é que eles estão se destacando. O Sabiá é a prova de que a gente pode ter tecnologia de ponta feita aqui no Brasil. A gente tem muito que se orgulhar. Com certeza. E você que ficou curioso para saber mais sobre a Maritaca e o Sabiá, fica ligado que a gente vai ter mais informações e detalhes sobre essa iniciativa brasileira. Isso aí. A inteligência artificial já é uma realidade e está mudando o mundo. E o Brasil está fazendo bonito nessa corrida tecnológica. E a gente ainda tem muito para mostrar para o mundo. Com certeza. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente espera que você tenha gostado dessa primeira parte da nossa conversa sobre a Maritaca AI e o Sabiá. E não perca a próxima parte. A gente vai continuar desvendando os detalhes e as implicações dessa iniciativa brasileira no mundo da inteligência artificial. Até mais. E você sabe, uma coisa que me chamou a atenção nos materiais que você compartilhou foi a ênfase da Maritaca em ser uma base para outras empresas. Não apenas oferecer um produto final. É verdade. Eles batem bastante nessa tecla, né? A ideia é disponibilizar a tecnologia para que outras empresas brasileiras também possam inovar e criar soluções a partir dela. Exatamente. É como se eles estivessem fornecendo as ferramentas para que outras empresas construam seus próprios projetos. Que interessante. Na relação, na prática. Que tipo de soluções a gente pode imaginar que sejam criadas a partir dessa base da Maritaca? Olha, as possibilidades são muitas. A gente pode ter chatbots de atendimento ao cliente mais eficientes, personalizados, plataformas de educação que se adaptam ao ritmo de aprendizado de cada aluno, sistemas de análise de dados que geram insights mais precisos para empresas, até mesmo softwares que auxiliam na criação de conteúdo. Nossa, é muita coisa. É como se a gente tivesse um leque enorme de opções, né? E o mais legal é que essas ferramentas podem ser aplicadas em diversas áreas, como saúde, educação, finanças, agricultura. Você escolhe. E você acha que essa estratégia da Maritaca, de fornecer a base tecnológica para outras empresas, é inteligente? Com certeza. É uma jogada de mestre. Ao invés de tentar fazer tudo sozinhos, eles estão criando um ecossistema de inovação, onde outras empresas podem contribuir e se beneficiar dessa tecnologia. É como se eles estivessem plantando uma semente e deixando que outras pessoas ajudem a cuidar para que ela cresça forte e gere frutos. Exatamente. É uma forma de impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil de uma maneira colaborativa, com todo mundo trabalhando junto. Por falar em colaboração, você acha que o governo tem um papel importante nesse processo de desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil? Sem dúvida. O governo pode ser um grande incentivador, criando políticas públicas que estimulem a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial em diversas áreas. E que tipo de ações o governo poderia tomar para esse impulso? Além de investir em pesquisa e desenvolvimento, o governo pode criar programas de incentivo fiscal para empresas que investem em inteligência artificial, financiar a criação de centros de pesquisa e desenvolvimento e promover a capacitação de profissionais na área. A gente precisa ter gente preparada para trabalhar com essa tecnologia, né? Não adianta ter as ferramentas se não soubermos usá-las. Exatamente. E a gente precisa começar a preparar a nossa força de trabalho para essa nova realidade, onde a inteligência artificial vai ter um papel cada vez mais importante. Falando em preparar a força de trabalho, qual é o papel das universidades nesse processo? As universidades têm um papel fundamental. Elas são responsáveis por formar os profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial, além de serem um ambiente propício para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. É verdade. As universidades podem ser um celeiro de talentos e ideias inovadoras, né? Com certeza. Elas podem ser o berço de novas startups, de projetos inovadores que podem revolucionar o mercado. E a gente viu nos materiais que você enviou que a Maritaca está investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. O que eles estão buscando com esses investimentos? Eles têm uma equipe de pesquisadores de ponta que está constantemente buscando novas soluções para aprimorar o Sabiá, torná-lo cada vez mais preciso, eficiente e confiável. Ou seja,
Eles estão trabalhando para evitar aquelas alucinações que a gente comentou na primeira parte, né? Para que o Sabiá gere informações cada vez mais precisas e confiáveis. Exatamente. E para isso eles precisam treinar o Sabiá com uma quantidade enorme de dados, o que exige uma infraestrutura computacional robusta e investimentos significativos. E a gente sabe que conseguir investimento para pesquisa e desenvolvimento no Brasil nem sempre é fácil, né? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. A gente precisa valorizar mais a ciência e a tecnologia no Brasil, porque elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico e social. E a Maritaca está dando o exemplo de como a gente pode fazer ciência de ponta aqui no Brasil, né? Mostrando que a gente tem talento e capacidade para desenvolver tecnologia de ponta. Com certeza. Eles estão mostrando que a gente pode competir de igual para igual com as grandes empresas de tecnologia do mundo. E, na sua opinião, qual é o segredo do sucesso da Maritaca? O que faz com que eles se destaquem nesse mercado tão competitivo? Eu diria que é uma combinação de fatores. Visão de futuro, uma equipe de profissionais talentosos e apaixonados pelo que fazem, foco em inovação constante e, claro, muito trabalho duro. Eles não têm medo de arriscar, de pensar fora da caixa e de buscar soluções inovadoras para os desafios do mercado brasileiro. E eles também têm um propósito muito claro, né, de criar uma inteligência artificial que seja realmente brasileira e que contribua para o desenvolvimento do nosso país. Exatamente. E essa paixão pelo que eles fazem é contagiante. É inspirador ver uma empresa brasileira com tanta garra e determinação para fazer a diferença. E você? O que achou do trabalho que a Maritaca está fazendo? Qual a sua opinião sobre essa iniciativa brasileira? Olha, eu estou impressionado com a qualidade do trabalho deles. O Sabiá já é um modelo de linguagem bastante sofisticado e eu tenho certeza que ele vai continuar evoluindo rapidamente. Você acha que o Sabiá tem potencial para se tornar uma referência global em inteligência artificial? Eu acredito que sim. A Maritaca tem todas as condições para se tornar uma líder global em inteligência artificial. Eles têm uma equipe talentosa, uma tecnologia inovadora e um mercado em expansão. E o fato de o Sabiá ser especializado no Brasil pode ser uma vantagem competitiva, né? Com certeza. O Sabiá entende a nossa cultura, o nosso idioma, os nossos costumes. E isso faz com que ele seja muito mais eficiente em tarefas que envolvam o contexto brasileiro. Ele fala a nossa língua, entende as nossas gírias, o nosso jeito de se comunicar. E a gente sabe que o Brasil é um país enorme, com um mercado consumidor gigante, né? Exatamente. E a Maritaca está muito bem posicionada para atender essa demanda por soluções de inteligência artificial que sejam adaptadas à nossa realidade. Eles entendem o mercado brasileiro como ninguém. Então a gente pode dizer que a Maritaca está no caminho certo para se tornar um gigante da inteligência artificial, né? Sem dúvida. E eu estou muito curioso para ver o que o futuro reserva para eles. Eu também. Mas e você que está nos acompanhando nessa imersão? O que você acha de tudo isso? O que mais te chamou a atenção nessa história da Maritaca e do Sabiá? Compartilhe conosco a sua opinião. Afinal, essa história de fazer o Brasil se orgulhar. Com certeza. E a gente volta já para continuar essa conversa sobre inteligência artificial brasileira. E aí, voltando à nossa conversa sobre a Maritaca e a inteligência brasileira, mas tem uma coisa que me deixa curiosa, é essa ideia de que a inteligência artificial é algo muito distante da nossa realidade. Você acha que é só para gênio entender? De jeito nenhum. A inteligência artificial pode parecer complexa à primeira vista, mas a ideia é justamente torná-la acessível para todos. Então quer dizer que qualquer pessoa pode usar a inteligência artificial no dia a dia, mesmo sem ser um expert em tecnologia. Exatamente. Hoje em dia já existem várias ferramentas que usam inteligência artificial, de forma tão natural que a gente nem percebe. É quando a gente usa o corretor ortográfico do celular. Ou quando a gente pede para assistente virtual colocar uma música para tocar. Isso mesmo. Ou quando a gente recebe recomendações de filmes e séries nas plataformas de streaming, a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, facilitando as nossas tarefas e nos proporcionando novas experiências. E você acha que essa presença da inteligência artificial na nossa vida tende a aumentar ainda mais no futuro? Com certeza. A inteligência artificial está em constante evolução e a cada dia surgem novas aplicações e possibilidades. As áreas que podem ser impactadas pela inteligência artificial são inúmeras. E que tipo de avanços a gente pode esperar para um futuro próximo? O que a inteligência artificial nos reserva? Olha, imagine só carros que dirigem sozinhos. Robôs que auxiliam em cirurgias complexas, sistemas de segurança que preveem e evitam acidentes, cidades inteligentes que se adaptam às necessidades dos seus habitantes. Nossa, parece coisa de filme de ficção científica. Pois é, mas a diferença é que a ficção está cada vez mais próxima da realidade. A inteligência artificial está transformando o mundo de forma acelerada. E o Brasil tem um papel importante a desempenhar nesse processo. E qual o papel do Brasil nesse futuro moldado pela inteligência artificial? A gente tem potencial para ser um dos protagonistas dessa história. Com certeza. O Brasil tem tudo para ser um líder em inteligência artificial. A gente tem talentos, ideias inovadoras, mercado consumidor gigante e uma cultura vibrante.
que pode inspirar soluções criativas para os desafios do mundo. E a Maritaca é um exemplo de que a gente pode Sim. desenvolver tecnologia de ponta aqui no Brasil, né? Eles estão mostrando que a gente tem capacidade para competir com os grandes players globais. Sem dúvida. A Maritaca é um exemplo inspirador de que a gente pode sonhar grande e realizar grandes projetos aqui no Brasil. Eles estão trilhando um caminho inovador e abrindo portas para que outras empresas brasileiras também se aventurem no mundo da inteligência artificial. E você que está nos acompanhando nessa imersão, já parou para pensar em como a inteligência artificial pode impactar a sua vida nos próximos anos? Vale a pena refletir sobre as possibilidades e os desafios que a inteligência artificial nos apresenta. Que tal começar a explorar esse universo? Exatamente. Busque informações, leia artigos, faça cursos online, participe de eventos sobre o tema. A inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças. E quem sabe você não descobre uma nova paixão, ou até mesmo uma oportunidade de carreira nesse campo tão promissor. O futuro da inteligência artificial é cheio de possibilidades, e o Brasil tem um papel fundamental a desempenhar nessa história. Então fica a dica para quem está nos ouvindo, mergulhem nesse mundo da inteligência artificial e descubram as infinitas possibilidades que essa tecnologia tem a oferecer. E o mais importante, não tenham medo de inovar, de criar, de usar a inteligência artificial para construir um futuro melhor para todos nós. E por hoje é só, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo da inteligência artificial brasileira. A gente se encontra na próxima, com mais novidades e insights sobre o universo da tecnologia e inovação. Até mais! Um abraço a todos e até a próxima.